boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Saudamos também os nossos irmãos que estão na escada. Tem muita gente na escada, vamos ouvir. Boa noite. Bacana. Louvado seja Deus, louvado seja Bezerra de Menezes. Trouxe todos os seus filhos, ou quase todos, né? Ainda bem que não vieram todos, porque senão não ia dar o estádio no Morumbi, não ia caber. Nós queremos saudar também companheiros de outras casas espíritas que estão aqui, uma caravana da cidade de Santos também que veio nos visitar. Cadê os amigos de Santos? Nossos irmãos da internet. Aí, então, aí, João, louvado seja pessoa discreta, fina. Assim. Isso quer marcar presença, né? Muito bem, gostei. Estou aqui, né? A gente tem que dizer isso para Jesus. Estou aqui. E saudar os amigos da internet também que estão nos assistindo em várias partes de São Paulo, do Brasil. E também em vários países. Temos muitos ouvintes em Portugal, Canadá, Estados Unidos, na Europa em geral. A maioria, evidentemente, brasileiros que estão lá, muitas vezes sozinhos, sem centro espírita por perto, e que tem aqui no Grupo Esperança essa companhia, essa força espiritual. Então vamos, gente, não poderia deixar de ser, de falar de Bezerra de Menezes. Ontem nós tivemos a lembrança do aniversário de nascimento dele, mas eu gostaria de falar de Bezerra, não apenas o Bezerra anjo, o Bezerra guia, o Bezerra que cura, mas eu queria falar do Bezerra homem, do Bezerra humano, do Bezerra gente como a gente. Porque isto é muito importante. Se a gente aprender com ele, e não apenas ficar esperando uma bênção dele. Claro que a gente quer, e se vier é bem-vinda. Mas eu creio que a maior bênção que a gente pode ter dele é compreender o que ele fez na vida, nos momentos em que ele estava passando por coisas que nós hoje estamos passando. E como ele se comporta até hoje. Porque ele diz, por incrível que pareça, que onde ele está, ele ainda tem problemas. Ele tem seres queridos encarnados na terra, parentes, filhos, que estão passando por problemas. E com o coração dele também sente a dor que nós estamos sentindo. Então vamos tentar fazer um breve roteiro sobre um pouquinho da vida desse que eu denomino aqui de apóstolo de Jesus. Próxima tela. Bom, como dissemos, nasceu 29 de agosto de 1831. Isso quer dizer há 186 anos. Faz tempo, não é? Não tem ninguém mais velho do que ele aqui. Não é? É a primeira vantagem que a gente tem. Nasceu lá no Ceará. Quem é do Ceará aqui? Levante a mão. Tem alguém do Ceará? Você. Quem mais? Você também é do Ceará. Muito bem. Todos nós sabemos que ele foi médico na sua última encarnação. Veio para o Rio de Janeiro estudar medicina. Aos 18 anos. E veio com o dinheirinho contado para a viagem e para ficar os primeiros meses.
E depois, ele teve que se virar. Dá para imaginar uma pessoa estudando medicina e ainda ter que trabalhar, fazer bicos? Foi o que ele teve que fazer. Para poder não pagar a faculdade, que era pública, mas para se manter, pagar o aluguel da pensão, comer, comprar alguma roupa, alguma coisa. E ele se mantinha como? A primeira coisa que apareceu, que ele pensou, era dar aula para alunos do segundo grau que queriam entrar na faculdade. Então, chegando em casa, à noite, depois do cansaço, ele ia dar aulas particulares. E apareciam alunos, porque uma pessoa, para estar numa faculdade de medicina, é uma pessoa muito bem preparada. E Bezerra era muito bem preparado, era um estudioso. Se ele estivesse vivendo hoje aqui encarnado, ele seria chamado de nerd. Gostava de estudar, muito. E começaram a aparecer alguns alunos. Aliás, o primeiro aluno que apareceu foi muito misterioso. Ele estava com o aluguel atrasado da pensão. Estava prestes a ser despejado. Estava devendo lá, eu não sei o dinheiro que era da época. Vou imaginar 200... Você que é dessa época, Toninho, quanto? 200 réis. E ele orando a Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Porque eu não... Nisso bate na porta, ele atende um jovem. O senhor é o Adolfo Bezerra de Menezes? Sou eu. Pois é, eu preciso de aulas particulares. O senhor poderia ministrar? Ele falou, puxa, está aí uma oportunidade. Sim. Pois não. Do que você precisa? Eu preciso de aulas de matemática. Era a disciplina que ele mais odiava. Você também, senhor Antônio? O senhor dá aula de matemática? Sim, adoro matemática. Então eu quero. Podemos começar amanhã? Sim, podemos começar amanhã. Quanto que é? Depois nós vemos. O jovem tirou um dinheiro do bolso e falou, pago adiantado. Não! Pago? Sim. E marcou-se a aula para o dia seguinte. Quando Bezerra foi contar o dinheiro, 200 réis. E o aluno nunca apareceu. Nunca apareceu. Mais tarde, muitos anos depois, Bezerra já estava mais idoso, numa reunião mediúnica, os espíritos apresentaram um projeto. E ele disse assim, eu não sei se vai dar, nós não temos dinheiro. E os espíritos responderam, quem sabe surjam alguns alunos de matemática. Nós podemos arrumar. Interessante. Vieram outros alunos. Então, ele sofreu essa dificuldade. Tinha que dar aulas. Onde ele iria estudar? Não tinha dinheiro para comprar livros. Ia à faculdade, à biblioteca da faculdade, para utilizar os livros ali da biblioteca para poder estudar. Nada obstante todo esse sacrifício e dificuldade, ele se formou com nota máxima e foi o melhor aluno da sua turma. Exerce a medicina, depois como cirurgião do exército, e monta 2 clínicas. Uma para atender os ricos. Montou lá em Alphaville. E a outra para atender os pobres.
foi lá para Itaquera, Guaianás, São Miguel e adjacências. O interessante é que a clínica dos ricos não ia quase ninguém. E a clínica, porque essa clínica para atender população carente, ele não cobrava. Não é que ele cobrava pouco. Ele não cobrava. Então, o número de clientes ali, por razões que talvez a gente não saiba, foi muito grande. E a maneira como ele tratava e cuidava, a fama dele começou a se espalhar no Rio de Janeiro. E essa fama levou clientes para a clínica lá dos bairros mais abastados. E por essa atuação, ele recebeu o apelido de médico dos pobres. E foi exatamente esse título e a população carente que começou a incentivar Bezerra a entrar para a política, para se candidatar a algum cargo público. E ele se candidatou e foi eleito na cidade do Rio de Janeiro, primeiro como vereador, depois como deputado. Assim que ele é eleito, um opositor de um partido adverso impugnou a candidatura do Bezerra, dizendo que ele não poderia ser político por ser médico do Exército. Descobriram uma lei da época que não poderia haver o quê? Cumulação. Então Bezerra teve que fazer uma opção: ou ser médico do Exército ou prosseguir na política. Quem fez a impugnação foi um político famoso da época, que tem uma rua aqui em São Paulo, a Doc Lobo. Quem já andou nessa rua? Então, esse homem impugnou a candidatura do Dr. Bezerra. Quando você passar lá, você tem uma conversinha com ele. E Bezerra, então, veja, do ponto de vista financeiro, qual que seria a melhor opção? Continuar no Exército, porque aqui era o emprego para toda a vida. Na política, ele ficaria lá enquanto fosse eleito. Mas o que ele fez? Abriu mão do cargo de médico do Exército. Então, ali a gente já começa a ver um pouquinho, né, do coração dele. Eleito algumas vezes, deputado, vereador, mas depois ele acaba saindo da política, falido, pobre, mais miserável do que era, né? Deixando uma situação bem diferente do que muitas vezes a gente vê em outros países, né? Os políticos, quando eles exercem, né, os cargos, eles costumam sair mais ricos do que quando entraram. Mas isso acontece, né, em outras situações, em outros países, né? Intitulado Médico dos Pobres, era muito peculiar a maneira como ele atendia. Dizem que quando ele chegava no consultório, seja consultório de rico ou de pobre, não importa, antes de entrar no gabinete dele, ele ia cumprimentar cada um dos pacientes, na sala mesmo. Cumprimentava, olhava, abraçava. Igualzinho hoje, né? Não é isso? Quantas vezes eu escuto as pessoas falar assim: o médico nem olhou para mim. Não é isso? Teve uma pessoa que me contou que ela entrou na sala e o médico já estava fazendo a receita. E ela falou: mas doutor, o
O senhor está fazendo a receita, o senhor nem falou comigo. Ele falou, não, essa aqui a receita já é do próximo paciente. E o doutor Bezerra tinha um jeito, vamos assim dizer, humano. Humano. Porque ele entrava na dor da pessoa, no sofrimento dela. Até porque, bem ele sabia que muitas vezes essa dor humana é que é a causa das nossas doenças. No fundo, Bezerra sabia que todos nós somos carentes. A gente quer um médico, a gente quer falar. A gente quer contar. A gente quer dizer que está doendo as costas. Mas isso é só um disfarce para dizer que a gente não está aguentando o peso da vida. Por isso que a gente tem essa necessidade. As nossas dores, as dores da alma. E ele entendendo, conhecendo, ele permitia, ele criava o espaço para que a pessoa se sentisse acolhida. E falava. E dizem os seus biógrafos que muitas vezes ele curava não tanto pelos remédios, eles tinham dúvida se o que ele curava eram os remédios, ou eram as palavras, ou era a maneira como ele tratava, ou era a fé que ele transmitia, ou ele restaurava a esperança na pessoa, ele fazia a pessoa se sentir especial, especial para Deus. Então todos saíam do consultório dele, restaurados por dentro. E é óbvio que esta restauração emocional se transferia para o corpo. E é assim que ele continua tratando até hoje. Hoje mesmo, nós tivemos chance de ver os seus olhos lindos, penetrantes, em cada pessoa. Como se ele radiografasse, conhecesse a nós como velhos amigos. Essa é a impressão que eu tenho dele. Eu, às vezes, acabo de conhecer a pessoa. A pessoa me conta um drama e eu não conheço. E, às vezes, ele chega, olha para a pessoa como se estivesse vivendo com ela. Uma intimidade que me desmonta. São as criaturas que trazem o amor. Por isso que ele foi reconhecido por grandes curas que realizou. Para ele o dinheiro não era a razão pela qual ele exercia a medicina. Eu posso dizer a vocês que eu acho que a medicina só deu prejuízos financeiros a ele. Porque não só ele atendia de graça, como muitas vezes dava o dinheiro para a pessoa comprar o remédio. Dava muitas vezes o dinheiro para aquela mãe comprar comida para o filho. É conhecido aquele caso, quem viu o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, com Carlos Vereza, quem viu? Tem aquela cena maravilhosa, em que ele atende uma mãe cujo filho estava gravemente enfermo, ele dá a receita, não cobra nada, e a mãe pega a receita e diz: não posso comprar, não tenho dinheiro nem para comprar remédio. E ele põe a mão no bolso, como habitualmente fazia, e ele viu que naquele dia, como habitualmente já estava ocorrendo, ele também estava sem dinheiro. E ele falou: e agora? O que eu vou fazer?
Ele poderia, muitas vezes, dizer, se vira. Minha parte eu já fiz. Vai no posto. Não. Ele falava, cada pessoa que chega para mim foi Jesus que mandou. Eu não posso mandar essa pessoa embora sem algo que eu possa dar. E foi nessa vez, então, que ele viu que a única coisa que ele tinha de valor era o anel de formatura. Naquela época, anel de formatura era uma coisa assim, hiper, mega, top, sofisticado, maravilhoso. Chique. Ele pega o anel, que era de ouro, com uma pedra de brilhante, rubi, e dá para a mãe. A senhora vende. Vende. Compra comida para o seu filho. E compra remédio para tosse. Que é bom. Muitas vezes, quando terminava a consulta, que ele ia embora para cá, precisava tomar o bonde. Botava a mão no dinheiro, no bolso, não tinha dinheiro. Tinha dado tudo durante o dia. Ele voltava a pé. 1 hora e meia, do consultório até a casa dele. Numa noite ele estava muito preocupado, porque quando ele saiu de manhã, a mulher dele disse assim, Bezerra, não tem comida em casa. Quis dizer, ou você traga comida hoje, dinheiro, ou então, eles vamos confiar em Deus. Terminou o expediente, e falou, cadê Deus? Só atendeu quem não podia pagar. Reclamou? Não. Desesperou? Não. No caminho a pé, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Quando ele chega em casa, a esposa recebe-o de braços abertos com um sorriso. Sabe quando dá o cartão de crédito? Assim daqui, aqui. Ai, Bezerra, que bom que você mandou o alimento. O que aconteceu? Veio um homem aqui e trouxe uma cesta de mantimentos para nós, dizendo que era um presente para a nossa família. Quem é essa pessoa? Ninguém sabe. Até hoje, ele morreu e não descobriu. Lembrei de uma frase de Chico Xavier. Quando nós trabalhamos para o bem será nosso advogado em toda parte. E quantas dessas experiências Bezerra vivenciou? Nunca ficou rico. Muitas vezes não tinha dinheiro no bolso, mas nunca faltou nada em casa. Numa noite chuvosa no Rio de Janeiro, altas horas da noite, batem às portas de Bezerra, procurando. Era uma mãe desesperada, cujo filho estava se sentindo muito mal e sem condições de atendimento médico, e foi procurá-lo. Imagine, 3 horas da manhã, chovendo. E a mãe, por favor, o senhor poderia ver meu filho?
A nossa tendência qual seria? Está chovendo, está tarde. E pior, ele tinha carro? Não. Aquela mãe tinha carro? Não. Ele foi a pé, subiu o morro. E a mulher dizendo para ele: Bezerra, você vai? Ele falou: preciso ir, foi Jesus que mandou. Ele falou: mas nosso filho aqui está ardendo em febre. Jesus há de ampará-lo. Ele tem um pai médico. Essa criança não tem ninguém. E ele sai de madrugada. Imagine a situação: barro, sujeira, água, ficou em sopa. Atendeu a criança. Voltou por volta das 6 horas da manhã. Quando ele chegou, a esposa abriu a porta e disse: que bom que você voltou. A febre de nosso filho passou. O bem que fizeres em toda parte será teu advogado em qualquer situação. Em frente. Bezerra casou-se aos 27 anos com Dona Maria Cândida, que tinha 14 anos. Naquela época, né, era uma coisa muito comum. Teve 2 filhos, homens, mas a esposa faleceu aos 19 anos de idade. Teve uma febre tifoide. Em 20 horas manifestou o sintoma, ela desencarnou. E aqui então um momento muito difícil dele, porque ele ainda jovem, viúvo, com 2 filhos pequenos. E nesse momento, de fato, uma tristeza se abateu sobre ele. Uma dor. Bezerra era humano. E foi nesse momento que ele vem a conhecer o Espiritismo. Um amigo, conhecendo a sua tristeza, a sua dor, a sua insegurança em relação ao futuro, lhe deu de presente um livro. O Livro dos Espíritos. Que ele olhou, primeiro a reação foi: isso aqui deve ser coisa do demônio. Ele tinha uma tradição católica forte. Mas ele pensou: não irei para o inferno se eu simplesmente ler esse livro. E começou a ler. No caminho do consultório para casa, ele ia lendo, lendo e lendo. E quando terminou de ler, em pouquíssimos dias, ele disse: eu acredito em tudo isso que está escrito, que eu não sabia, mas eu sinto em mim que tudo isto é verdade. E a partir desse homem, desse momento, esse homem se torna um espírita dedicado. E aqui me chama a atenção a força de um livro. Quem tem aqui o Livro dos Espíritos? Levante a mão. Esse livro transformou a vida de Bezerra. Como pode transformar a nossa? Meus irmãos, vocês sabem qual é o ambiente espiritual aqui do centro mais elevado? Aonde é?
Alguns dirão, é aqui, é na sala de cura. Todos esses ambientes são iluminados. Mas eu diria que o mais iluminado é na livraria. Porque lá estão as ideias. Lá está o conhecereis a verdade vos liberta. Por isso que nós precisamos nos dedicar muito à leitura, porque a leitura nos ajuda a mudar as ideias, mudar os pontos de vista, mudar a cabeça, mudar a nossa visão de mundo, mudar aquilo que está nos incomodando, encarar de uma outra maneira, e é isso que muda a nossa vida. O grande milagre que nós estamos esperando está em nós. Não está na ajuda espiritual. Claro que é importante que venha aqui, mas se eu não mudar a ajuda espiritual, ela vem, bate aqui, cai do lado e acabou. Aí eu vou sair daqui, vou procurar outro centro mais forte, vou procurar outro médico, vou mudar de religião, vou para outra igreja, ou vou desistir de tudo, vou virar ateu. E vou dizer que a religião engana. Não. Somos nós que estamos nos enganando quando nós colocamos tudo na mão de Deus. Porque Deus gosta de jogar ping-pong, já descobri isso. A gente manda a bolinha para ele, ele manda de volta. Claro que Deus ajuda, mas a primeira ajuda qual é? É essa que nós estamos tendo aqui. É a música que o Toninho cantou. A palavra que alguém veio aqui falar. A bênção do nosso Monsenhor. Esta é a grande ajuda. Mudar a nós. E foi com um livro que esse homem transforma a vida dele. Então vamos dar mais importância, né, aos livros em nossa vida. E ele também recebeu uma cura de um problema gástrico que ele tinha, né? Veja as duas coisas juntos. Ele tinha um problema de estômago que nenhum colega dele conseguia resolver. 5 anos tratando de um problema de estômago. Começou a ler o livro dos Espíritos, começou a mudar o pensamento dele, começou a mudar a visão de mundo dele, recebeu um tratamento espiritual, acabou se curando, e isso fortaleceu muito a fé dele. Vamos em frente. Depois estava viúvo. Quem estava dando uma força para ele, para cuidar dos 2 filhos, foi uma meia-irmã da ex-mulher. E aí, sabe, ia lá todo dia, né? Olá, tudo bem? Se acostumaram tanto, que ele falou, você já não quer ficar aqui definitivamente? E ela aceitou. Olha que coisa linda isto. E ela também tinha 14 anos, eu acho que ele só gostava de menino de 14 anos. E tiveram 7 filhos, não é? Lendo um livro de um grande biógrafo de Bezerra, que é o Jorge Damas Martins, está aqui o livro, muitas dessas informações estão aqui. O Jorge estava fazendo uma palestra sobre Bezerra, e uma mulher, da plateia perguntou, mas Jorge, qual das 2 mulheres, pergunte-lhe mulher, né? Sabe que mulher tem essas coisas. Qual das 2 Bezerra gostou mais? Ele falou assim, na verdade ele gostou é da mãe delas. Não é? Não é verdade? Porque as 2 eram irmãs, ele gostou da mãe, ele não queria mudar de sogra, né? Então ele ficou... Não tem resposta para essa pergunta, tá? Vejamos a dele. A questão humana de Bezerra. 2 filhos dele morreram quando ele estava ainda vivo, perdeu 2 filhos. Então Bezerra compreende a dor de uma mãe, de um pai que perdeu o filho. Um dos filhos, que é o Toninho, filho do primeiro casamento,
Um rapaz inteligente, entrou na faculdade de medicina e no segundo ano começou a ter problemas. Então, nós podemos imaginar que a dor desse homem. E o que é que consolou? A compreensão da vida após a morte, a força que o Espiritismo deu a ele, de compreender por que é que aconteceu aquilo ao filho, quais eram os problemas que de fato, reencarnatórios que o filho apresentou. Enfim, Bezerra acaba desencarnando em 11 de abril de 1900. Portanto, está no mundo espiritual há 117 anos. Consta que quando ele desencarnou, quem acordou foi o espírito Celina, uma mensageira de Nossa Senhora. E assim que ele desperta, ele escutou um vozerio lá fora. E Celina disse: Bezerra, venha. Venha à janela para ver. E quando ele vai à janela, ela abre e ele vê aquela multidão lá fora, sorrindo para ele, orando por ele, acenando para ele. Ele diz: Celina, quem são? Não os conheço. São as pessoas que você ajudou. São os familiares dos enfermos que você atendeu graciosamente. São os espíritos protetores das pessoas a quem na terra você ajudou. Então esse Bezerra de Menezes, que quando desencarna não tinha dinheiro para pagar o próprio enterro, quem pagou o enterro dele foram os amigos, morreu numa situação de pobreza, acorda no mundo espiritual milionário. E quantos milionários morrem e acordam no mundo espiritual? Paupérrimos. Uma vez um homem disse para Chico Xavier: Chico, eu sou um homem rico. E o Chico disse: por quê? Ah, porque eu tenho muito dinheiro. Ah, meu irmão, você é tão pobre. Mas por quê? Você só tem dinheiro. Ajudando a todos nós. Já teve autorização para ir para outros mundos mais felizes, para deixar a terra. E ele pediu a Nossa Senhora: me permita ficar aqui na terra, porque enquanto houver uma lágrima sendo derramada de dor, eu não serei feliz. E ele continua aqui conosco, e pelo jeito ficará ainda por muitos e muitos tempos. Assim seja, não é verdade? Próxima. No mundo espiritual, então, ele vem hoje dizer o quê? Através de alguns médios pelos quais ele se manifestou, como aqui através de Chico Xavier. Ele diz assim: meus filhos, veja, ele está falando conosco hoje. Em nome de nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima, estamos trabalhando pela harmonia de vossos corpos. Trabalhai conosco pela harmonia de vossas almas. O que a gente aprende com isso? Eles estão trabalhando aqui pela harmonia da nossa saúde, para a harmonia do nosso lar, para a harmonia da nossa vida, das nossas lutas financeiras, existenciais. Mas eles pedem para que a gente também trabalhe pela harmonia das nossas almas, dos nossos espíritos,
Nós somos pessoas harmônicas. A gente é harmônico. A gente vive em harmonia. Em alguns pontos do dia, sim. Não é? Outro dia eu lembrei que perguntei para o meu pai. Pai, e aquele parente nosso? Eu não tinha muita informação. Foi um homem bom? Meu pai falou, foi. Quando estava dormindo. Então a gente é harmônico? Quando estamos dormindo, às vezes a gente né? Mas em outros momentos, a gente tem momentos de harmonia. Mas há momentos que a gente não está em harmonia. Há momentos que a gente ainda está o quê? Desequilibrado. O que é que nos desequilibra? Tosse. Tosse me desequilibra. Tosse. Não passe nela, moço. Tosse. Por exemplo, às vezes são coisas pequenas, né? Dá uma água para ela aqui. Alguém do grupo traz água para nossa irmã? Já tem água aqui, já tem. Por exemplo, coisas mínimas de desequilíbrio. Por exemplo, papel de bala sendo desembrulhado durante a palestra. Veja como eu sou um espírito desequilibrado. Uma coisa pequenina, né? Mas aquela baixa, ela fica, a pessoa vai tirando aos pouquinhos, sabe? Aí ele oferece para uma do lado, oferece para outra, oferece para a vizinha. Aí ela põe na bola. Você veja. O problema é dela, não, é meu. Não é? O que é que mais nos desequilibra? Alguém poderia contar um desequilíbrio seu? Ninguém vai sair internado daqui. O que te desequilibra? Gente andando devagar. Isso, legal. Muito bom. Eu também desequilibro com gente lerda no restaurante por quilo. Não é? A pessoa ela põe um arroz, ela vai para lá, ela vem para cá. Aí ela ameaça sair, depois ela volta. Gente, é tanta vibração que eu preciso fazer comigo. E todo mundo tem os seus desequilíbrios. Todo mundo tem os seus pontos fracos, não temos? Temos vários, não é? Então, esses desequilíbrios vai somando um com uma filhinha daqui, uma filhinha de lá, uma fechada colar, né? Alguém, uma tossida aqui, uma balinha colar. No final do dia a gente está o quê? Está doido. Não é isso? E aí a pressão subiu, a gastrite estourou, né? Chegou, por exemplo, multa de trânsito. Chega multa de trânsito, você fica sereno. Ai, que guarda abençoado. Então nós precisamos buscar o quê? Equilíbrio. Muitas vezes o quê? Ciúmes. Quanto que o ciúme não desequilibra? Não é isso? Quanta besteira que ele foi com ciúme. Quanta, né? Quanta loucura, quanta história que a gente porque ele fez isso, ele falou aquilo, ele deve ter encontrado aquilo, ele fez aquilo, depois de ficar aquilo, a hora que ele chegar eu vou falar para ele, está louca de tudo. Veja quantas histórias desequilibradas a gente tem. Por isso que ele está falando, vamos trabalhar pela nossa harmonia. Então vamos olhar para nós. Ninguém vai sair daqui hoje puro, santo, né? Mas vamos sair com essa consciência, bem, em que ponto que eu estou ficando louca? Ou louco também, porque não ofender. Né? O que é que está me deixando louco? O que é que está me tirando do sério? O que é que está me tirando do equilíbrio? Vamos começar a olhar. Não, vou trabalhar. Não vou fazer mais isso. Vou me segurar, vou fechar a boca. Vou sair correndo, vou tomar banho.
Vou para o centro, vou ler, vou orar. Para tratar a louca. Entendeu? Tem uma louca aí que está precisando de tratamento espiritual. Né? É assim que a gente vai o quê? Ajudando o tratamento que os espíritos bons fazem por nós. Porque não adianta nada eles trazerem aqui um caminhão de energias boas, como estão trazendo hoje, e a gente sair daqui louca. Não acabou, esse cara, que hora que vai acabar o trabalho hoje? Não vai parar mais de falar? Então, olha, vou sair daqui, vou ter que passar na tua coisa. Está animado hoje, ele não para, nossa, que coisa. Próxima tela. O outro pensamento maravilhoso, Dr. Bezerra traz. Aliás, nós estampamos isso na camiseta do grupo. Não é? A Valquíria está mostrando. Ó. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Gente, que coisa, Lexotan espiritual na veia. Pensa nisso, Mara. Quando você estiver louca, lembra. Quando os espinhos tiver, pense em Jesus. Pense em Jesus lá na cruz. Ele que não tinha nada a pagar, nenhum karma, nada. Estava ali, Pai, perdoa. Perdoa os loucos. Então quando a gente vê os loucos com a gente, lembra de Jesus. E fala, eu também sou assim. Como é que eu posso julgar alguém só porque ele erra diferentemente de mim? Isso é saúde espiritual. Próxima. Bezerra tem falado muito sobre perdão. Ele diz assim, meu amigo, você tem plenamente... E ali eu estava com aquela cara bem amigável. Quando chegou a minha vez, ele olhou para mim, nós nunca nos falamos. Ele falou, De Luca, que honra você me deu estar aqui. Eu levantei o dedo. Olha. Aí apareceu o pai Joaquim no meu ouvido. Falou assim, quem pediu a sua opinião? Ele assustado. E aí, o dedo, comecei a olhar. Falei, olha, a sua palestra foi muito boa. Parabéns, abracei, me desculpe. E fui embora. Como se eu, a vida toda, tivesse acertado sempre. Como se eu nunca tivesse falado alguma besteira. Como se eu nunca aqui no microfone tivesse feito alguma coisa que não fosse tão legal. Não é? Eu até ia contar um dia um negócio que eu... Mas acho que o tempo não dá, né? Ó, o ano que vem vocês voltam, tá? Eu conto. Bom, entendeu? Não é pedidos, então eu vou contar. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola. Não era palestra espírita. O professor, o diretor, falou assim, De Luca, vai lá, dá um ânimo para aquela turma. O pessoal está muito desanimado, desmotivado, você não pode ir? Fui lá, meu amigo. Fui. E aí, então, eu falava, e o público assim, tudo morto, tudo assim. Falei, nossa, desencarnaram mesmo e não sabem. E por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia atingir. Uma hora, eu falei, bom, vou ter que inventar uma coisa. Uma dinâmica, eu vou trazer alguém aqui no palco, para eu mexer com essa pessoa, os sonhos dela, a motivação dela. Eu olhei para uma mulher e falei assim, você, minha irmã, vem aqui, por favor, você que está grávida, vem aqui. E ela subiu. E eu olhei para ela, o olhar dela estava me fuzilando. Aí eu olhei assim para a barriguinha dela. Sabe quando você começa a ficar em dúvida? Mas até eu já tinha falado. Mas em nome de Jesus eu fiquei quietinho. Aí ela falou assim,
posso falar uma coisa antes de começar? Eu falei, pois não. Eu falei, pronto, aí vem. Ela olhou para mim e falou assim, eu não estou grávida. Mas naquela hora, passou um vento em mim, que às vezes minha boca fala algumas coisas que eu não sei. E quando ela fala assim, eu não estou grávida, eu disse, por enquanto. Aí ela me olhou assustada. Ela falou, por quê? O senhor está vendo alguma coisa? Estou vendo. Tenha confiança que no primeiro trimestre do ano que vem, você estará grávida. Aí depois ela veio me procurar. O que é que o senhor viu? Eu falei, por quê? Eu estou tentando engravidar, não consigo. Eu falei, tenha fé. E não é que no ano que vem a mulher ficou grávida. E deu ao nome do filho de Luca. Se alguém tiver gorda, quiser subir, quer ficar grávida, não tem problema. Próximo. Bezerra faleceu 10 de abril. 11. É para saber se vocês não estavam dormindo. 11 de abril de 1900. Ele frequentava o Grupo Espírita Ismael, dentro da Federação Espírita. No dia 12 teve sessão. E ele se manifesta, um dos médios da sessão. No dia seguinte, e vem dar a sua palavra, que eu vou ler para vocês agora. Obrigado a todos vocês, a todos, obrigado. O Bezerra estará sempre unido aos vossos corações. O Bezerra pede a Deus, e Deus há de permitir que Ele continue trabalhando com vocês na seara bendita. A todos vós, dizei à minha velha companheira, aos meus filhos, que eu tinha razão de lhes aconselhar, que não chorassem por mim. Sou feliz, muito feliz. O futuro deles a Deus pertence. São segredos do amor, coisas que só o bom Jesus conhece. Meus filhos, eu não temo o porvir. Que vocês leiam o Evangelho e meditem nas palavras de Jesus, quando disse: as aves não semeiam, não plantam e vivem. Há uma sementeira celeste sempre abundante de frutos para aqueles que volvem com os olhos ao semeador divino. A todos vocês, assiduidade no trabalho, dedicação. O velho companheiro os estará sempre recebendo na manjedoura do meu coração. Bezerra de Menezes. Muita paz a todos.